Amém, gente. A paz do Senhor Jesus a todos. Pessoal do Meet, a Suzy, Socorro, Duda, Dona Maria, Valdirene, a Maria Oliveira, o Danilo, o Nielson e a Jéssica. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa noite. A paz do Senhor Jesus para quem está no Facebook, no Instagram, no YouTube. Para quem vai ouvir depois pelo áudio. Amém, amém. Hoje a gente vai falar sobre um evento, né? A Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. E aí, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, gente. Que extraordinário. O peso da glória de Deus. A gente vai ver que há um peso. E os filisteus entenderam isso. Os filisteus entenderam o recado. Eles vão mandar de volta a arca, gente. Que extraordinário. E engraçado, né? Nesse capítulo de hoje a gente observa que parece que há mais respeito com relação a Deus. Por parte dos filisteus há mais temor, mais respeito, né? E até o reconhecimento do peso da glória de Deus pelos filisteus do que pelo povo de Israel. A gente vai entender isso hoje. E essa história vai continuar, né? É o capítulo 4, 5, 6 e o 7. Vem vindo deslanchando isso, né? Sobre isso. Sobre o peso da glória de Deus, né? E o povo de Israel não estava entendendo isso. A gente vai ver que vai continuar ainda essa história, né? O peso, a arca volta para Israel, mas o povo ainda não entendeu o peso da glória de Deus. Vão querer olhar dentro da arca, né? Então a gente vai falar sobre isso. Que extraordinário, né? E a gente vai ver que incrível, como esse capítulo é incrível, né? Porque o povo de Israel vai agir nesse capítulo como se eles... Como não? Na verdade, eles vão usar Deus. Sabe? Quando você usa... Eles vão tentar obrigar Deus a trabalhar. É isso que eles vão tentar fazer. Eles vão tentar obrigar Deus a trabalhar a favor deles. E não é desse jeito que funciona. E eles vão descobrir isso, né? Eles acham que é só eles levarem a arca que Deus vai ter que trabalhar por eles. Se eu tô trazendo a arca, Deus tem que trabalhar por mim. E eles vão ver que não é assim. Lembra muito hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas ofertam para Deus querendo algo em troca. E é isso que Israel vai fazer aqui. Eles vão pegar a Arca da Aliança, levar a Arca da Aliança ali, entendendo que aquilo vai obrigar Deus a trabalhar por eles. Né? E a gente vê muito isso hoje em dia. Hoje em dia a gente observa nos templos religiosos muito disso, né? Vamos fazer um evento aqui, né? E vamos 7 dias de corrente tal para Deus dar tal coisa pra gente, né? Como se Deus tivesse a obrigação de te dar alguma coisa porque você fez algo, né? Na verdade, o que a gente faz, o bem que a gente faz, a gente já viu isso no livro de Jó, o bem que a gente faz não afeta a Deus. O mal que a gente faz também não afeta a Deus, mas afeta ao próximo. Então, o bem que a gente faz ao próximo, a gente está fazendo a Deus. E o mal que a gente faz ao próximo, a gente está fazendo mal a Deus. É dessa forma que Deus sente. Porque Deus não consegue sentir minha maldade. Deus não consegue sentir minha bondade. Deus está muito superior a isso, muito acima disso. Então, a minha bondade não afeta Deus. E a minha maldade não afeta Deus. Ele não sente, ele não consegue sentir isso. Ele é muito maior que isso, ele não consegue sentir. Né? Como é que Deus sente a minha bondade e a minha maldade? Através do que eu faço na vida dos outros, né? A gente viu isso no livro de Jó. E agora a gente vai ver que aqui vai acontecer algo extraordinário nesse capítulo, né? O povo de Israel vai achar que Deus tem que trabalhar para eles. Eu fiz tal coisa, o Senhor tem que se mover, o Senhor tem que se mexer, né? Eu tô com a arca aqui, o Senhor tem que se mexer. Eles usam a Deus, né? Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se fosse um amuleto, né? Eu tô andando aqui com um crucifixo, isso vai me salvar, isso vai me curar, isso vai, né, vai me livrar, né? E é isso, gente, é esse o pensamento desse povo aqui agora, no capítulo 4 e no capítulo 5. Eles vão usar a Arca da Aliança como um amuleto. Eles vão entender que aquela Arca da Aliança vai garantir para eles alguma coisa, mas de nada adianta a Arca da Aliança se Deus não tá ali. E é isso que eles não estavam entendendo. Eles vão usar a Arca da Aliança, só que Deus não tá ali. Eles vão levar a Arca da Aliança, mas Deus não tá ali.
Por quê? Porque eles estão em pecado. A gente vai ver isso nos próximos capítulos, que eles estão em pecado. Então eles querem que Deus trabalhe a favor deles, sendo que eles não têm mais parte com Deus. Eles não estão tendo aliança com Deus. Eles não estão tendo contato com Deus, né? Então é sobre isso. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada que você vai obrigar ele a fazer alguma coisa para você, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o peso da glória de Deus, né? Há um peso na glória de Deus, né? É aquilo que a palavra de Deus diz. Sem santidade ninguém verá a Deus. Para você ver a Deus, para você ter Deus, para você ver Deus agir na sua vida, você tem que estar em santidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. E esse povo queria ver a Deus sem santidade. É essa a questão do capítulo 4 agora e o capítulo 5. Esse povo queria a manifestação do poder de Deus na vida deles sem santidade. É impossível isso, né? Então a gente vai ver que eles vão começar até a tentar obrigar Deus ali a fazer algo por eles, como se Deus devesse algo para eles, né? Então eu vou começar a estudar o capítulo 4 agora com vocês e o capítulo 5, eu vou fazer uma oração aqui e a gente já vai estudar o capítulo do dia, os 2 capítulos do dia, amém. Meu Deus, obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua presença. Meu Deus, venha falar conosco, Pai, em nome de Jesus, se revela para nós por meio da Tua palavra, como o Senhor já vem fazendo, amém. Meu Deus, trabalha, Pai, em nome de Jesus, trabalha em cada coração que está aqui endurecido diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Trabalha em cada mente cauterizada, Pai. Trabalha nessas pessoas, Pai, para que elas sejam convencidas pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. E que elas se convertam a Ti, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, traga a revelação verdadeira. Não nos deixe ser confundidos, não nos deixe ser enganados, Pai. Porque nós queremos conhecer a verdade que liberta, o único caminho, Pai. Nós queremos conhecer esse caminho, nós não queremos ser confundidos. Amém, meu Deus. Que o Senhor nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora a gente lembra a situação que vem vindo Israel, né? Israel vem vindo numa situação muito difícil, né? Teve um juiz aqui levantado, Sansão, que é um juiz daquele jeito também, né? A gente viu. Tem outro juiz aqui também que está no final já do tempo dele, Eli, que era outro juiz também, né? Que era daquele jeito, porque os filhos dele pecavam gravemente contra Deus e ele nada fazia. Então a gente lembra que Deus havia lançado uma profecia ali sobre a casa de Eli, que Eli honrou mais aos filhos do que a Deus. Deus diz que Eli decidiu honrar aos filhos e desonrar a Deus, né? Havia uma escolha ali, ou você honra a Deus e desonra os seus filhos, ou você honra os seus filhos e desonra a Deus. Ele decidiu desonrar a Deus e honrar os seus filhos. E isso vai custar muito para Eli. Vai custar muito para a descendência de Eli, a gente vai ver. E agora vai começar a se cumprir essa profecia que estava sobre a casa de Eli. E então diz assim no versículo 1: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu para a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. O que acontece aqui? Aqui está dizendo assim, veio a palavra de Samuel a Israel. Então Israel foi guerrear contra os filisteus. Que palavra é essa que veio a Samuel, né? Vamos lembrar o que aconteceu no capítulo anterior, para a gente entender que palavra é essa que veio a Samuel. Samuel foi levantado como profeta. A gente lembra isso na aula anterior. E todo Israel sabia que Deus escolheu Samuel como profeta. Todo Israel sabia disso. E qual que é a função de um profeta? A gente vai ver mais para frente ali com Elias, Jeremias, né? Eliseu. O que um profeta fazia? Um profeta falava as verdades, né? O que Samuel devia estar fazendo aqui? Samuel devia estar falando, gente, Deus quer libertar vocês dos filisteus, meu povo. Mas vocês têm que se converter a Deus, vocês têm que se arrepender dos seus maus caminhos. Deus é por vocês, Ele quer fazer algo por vocês, Ele quer mudar a vida de vocês, mas vocês precisam mudar, vocês precisam ter um posicionamento. Provavelmente Samuel estava falando isso. Era isso que Samuel saía falando, ele era profeta.
Então ele estava falando ali com todo o povo de Israel. A gente lembra que o ministério de profeta, né, era direcionar o povo, mostrar os erros do povo, falar o que o povo devia fazer para acertar, falar o que Deus queria com aquele povo e o que o Deus ia fazer se aquele povo não ouvisse. Então essa era a função do profeta. E Samuel devia estar fazendo isso, né? Samuel devia estar ali falando com aquele povo para aquele povo se consertar. E Samuel devia estar falando: gente, Deus quer libertar vocês da mão dos filisteus, né? E o que parece aqui pra gente? Parece que o povo de Israel só entendeu essa parte. Deus quer libertar vocês das mãos dos filisteus. Parece que Israel entendeu isso, né? Não quer dizer que Samuel tenha falado: gente, vai lá guerrear que vocês vão vencer. Não, Samuel sabia que eles não iam vencer. A gente vai ver mais pra frente que Samuel sabe por que eles não venceram. Porque eles estavam adorando ídolos dos filisteus. E Samuel sabia disso. Então Samuel não estava incentivando esse povo à guerra. Samuel deveria estar incentivando esse povo a mudar, a abandonar os ídolos dos outros povos e se voltar somente ao Deus deles, né? E deveria estar falando, realmente, Samuel deveria estar falando: olha, Deus quer libertar vocês dos filisteus. Deus quer tirar vocês das mãos dos filisteus. Mas Israel só entendeu isso. Então, o que o povo de Israel fez? Se juntaram e foram guerrear. Ah, Deus quer libertar a gente das mãos dos filisteus, então vamos lá para a luta. Vamos lá lutar, guerrear. Eles entenderam errado o recado. Deus quer fazer, Deus queria fazer sim, mas havia uma condição para Deus fazer. Eles tinham que mudar. E eles não mudaram. E eles foram lá guerrear, sem mudar. A gente vai ver que quando eles foram lá guerrear contra os filisteus, eles tinham na casa deles ídolos filisteus. Eles adoravam divindades filisteias. E eles então decidiram ir lá guerrear e falaram: não, nosso Deus quer libertar a gente dos filisteus, então vamos lá. A paz do Senhor Jesus a todos que entraram no Meet, Facebook, Instagram, amém. Então eles foram lá achando que Deus ia fazer alguma coisa por eles, nessa desobediência deles, né? Então eles saíram para guerrear contra os filisteus, diz aqui, e eles se acamparam em Ebenezer. A gente vai ver Ebenezer, né? Na verdade, esse não devia ser um nome ainda. A gente vai ver que mais para frente que vai levar esse nome. Mas como a gente já viu desde os tempos lá de Jacó, de Abraão, é muito comum a Bíblia falar já o nome futuro que aquele lugar vai receber para a gente se situar e saber o que está acontecendo ali, onde eles estão, né? Então aqui é aquele lugar futuro que vai ser dado o nome por Samuel. Então eles estão nesse lugar agora. Mas eles decidiram por conta própria ir lutar contra os filisteus, né? Então, os filisteus estavam acampados em Afeca, tá? Então, vamos imaginar geograficamente onde eles estão agora? A gente lembra que os filisteus, eles ficam aonde? A Filístia fica aonde? No território de Judá, fica ao sul, né? Ali da terra prometida. Então, os filisteus ficam ao sul. Onde é que eles estão, o povo de Israel, para guerrear? Onde eles se juntaram ali, o exército de Israel? Num território em Judá. Ebenezer fica em Judá. Então eles ficaram ali em Judá, reunidos, né, ali no norte de Jerusalém. Então, e o povo filisteu tá onde? Em Afeca. Afeca fica onde? Também ali perto do território de Judá, fica perto ali da Filístia, ali do território que eles haviam conquistado. Então eles estão tudo aonde? Ali pelo território de Judá. Eles estão todos ali, né? Então, no versículo 2 diz: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Gente, quando fala aqui no campo aberto, é que é difícil você matar no campo aberto. Você concorda? É muito mais fácil você matar num lugar fechado, a pessoa não tem pra onde correr, entende? Igual num lugar fechado, com parede, um lugar ali, né? É mais difícil fugirem, é mais difícil correrem, né? Então você consegue matar mais gente, porque não tem tanta chance de fugir. E aqui tá dizendo não, foi num campo aberto. Eles mataram muita gente em um campo aberto. Mataram 4.000. Ficou muito claro para o povo de Israel que Deus não estava com eles nessa luta. A gente vai ver que eles entenderam esse recado de Deus. Eles entenderam, não, Deus não está com a gente, porque no campo aberto eles mataram 4.000 dos nossos, sendo que Deus falou que era pra gente, que ele ia libertar a gente das mãos dos filisteus, né? Então eles entenderam o recado.
Os filisteus chegaram lá, foram guerrear contra os israelitas e venceram. Mataram 4.000 israelitas em campo aberto. Então, no versículo 3, o povo voltou para Arraial tudo murcho, tudo triste, né? Porque perderam. Então, eles foram e falaram lá para os anciãos de Israel, né? Os mais velhos ali, né? Os mais idosos que tomavam a frente ali, né? Então, eles foram e perguntaram para eles, por que foi que Deus feriu a gente? Por que foi que Deus entregou a gente para os filisteus? Porque a gente perdeu. Não tô entendendo. Deus falou que ia libertar a gente das mãos dos filisteus e a gente perdeu. Por quê? Então, né, eles tiveram uma ideia. Olha que absurdo. Eles falaram, já entendi, a gente perdeu porque Deus estava muito longe. Deus está lá em Siló. A gente estava lutando em Judá. Né? Siló fica em Efraim, né? Entre Siló e Judá tem ainda ali Dan e Benjamim, né? Então a comunicação não saiu direito, né? Aí Deus não conseguiu trabalhar, estava muito longe, né? Então eles pensaram isso, já sei, vamos dar um jeito agora, vamos trazer a arca. Porque a arca estando com a gente na batalha, Deus vai estar perto, então Deus vai ajudar a gente. Deus vai estar ali no meio da guerra com a gente, Deus vai ser um guerreiro com a gente, vai fazer a gente vencer. Acho que o problema foi esse. Deus estava muito longe, né? Mas eles não entenderam que realmente Deus estava muito longe. Realmente, esse pensamento deles estava certo. O Deus estava muito longe, mas não era a arca. Era realmente Deus. Eles estavam longe de Deus, não é a arca, não é o símbolo da arca. A questão é que a presença de Deus não estava ali no meio deles, porque eles estavam em pecado. E eles não entendiam isso. Eles acharam, o problema é a arca, vamos trazer a arca. Gente, agora a gente vai observar algo aqui, que eles, olha o entendimento que eles tinham da arca. Vai falar aqui nesse capítulo muito claro. Então eles tiveram uma grande ideia. Vamos trazer lá a arca de Siló, né? Para que Deus venha com a gente. Assim a gente vai obrigar Deus a guerrear com a gente. Deus estava lá, estava longe, ele não conseguiu vir até aqui, né? Ele não conseguiu caminhar até aqui para guerrear com a gente. Então vamos trazer a arca, assim ele consegue guerrear com a gente, né? E assim ele vai livrar a gente dos filisteus. Olha, o pensamento totalmente torto, né? O problema não era a arca, o problema não era a distância, né? O problema não é o número de soldados. O problema é que eles não estavam mais com Deus. Deus se afastou deles por causa do pecado deles. Eles queriam que Deus trabalhasse com eles por conta de um amuleto. Eles estavam cheios de religiosidade, né? Mas não havia ali Deus. Deus não estava ali, né? Lembra muita gente uma carta à igreja que tem em Apocalipse, né? Uma das cartas às igrejas ali em Apocalipse é sobre isso. É uma igreja. Jesus está mandando uma carta para uma igreja e ele fala, olha, eu ouço muitos louvores aí dentro, eu vejo vocês pregando a palavra, eu vejo que vocês fazem grandes eventos, vocês fazem muita coisa aí dentro, né? Mas eu tô aqui fora batendo para entrar e vocês não me deixam. Gente, é uma igreja que não tem Jesus lá dentro. É isso. E aqui é o mesmo sentido. Esse povo saiu com a arca, mas Deus não tá ali, né? E eles não entenderam. Então, no versículo 4, o povo, sem a ordem de Deus, sem consultar a Deus, decidiram ir lá pegar a arca. Então, eles foram lá até Siló e pegaram a arca da aliança. Então, quem foi junto com a arca levando a arca? Os filhos de Eli, os 2 rebeldes. Que Deus já havia falado que não queria eles, que já planejou a morte desses 2, porque são 2 desobedientes, não tem parte com Deus. Quem vai levando essa arca? Esses 2. Os 2 filhos de Eli, né? Então eles saem com a arca, gente. Saem de Siló com a arca para ir lá para ajudar, para guerrear contra os filisteus com a arca da aliança. Então, no versículo 5, né, diz que sucedeu o que vindo a arca da aliança, né? Então, eles vieram lá de Siló com a arca, né? Ofni e Finéias ali, os filhos de Eli vindo com a arca. Eis que o povo de Judá, né, tinha acabado de perder uma guerra, então eles viram ali a arca chegando. Então, Deus veio, Deus tá com a gente, agora a gente vence, né? E começaram a festejar, começaram a fazer festa, né? Mas estavam em pecado. A gente vai ver que eles fizeram tudo isso em pecado. Cheio de ídolos na casa deles. E eles fazendo o maior escarcéu. Então, gente, o barulho que eles fizeram foi tão grande, mas tão grande, que os filisteus ouviram.
esse barulho lá em Judá. Então, quando os filisteus ouviram esse barulho, diz no versículo 6, os filisteus falaram: gente, que voz de grande júbilo é esta que está tendo lá no arraial dos hebreus? Por que eles estão cantando vitória? O que aconteceu lá? Né? Então, os filisteus acham aquilo estranho, aquele movimento, né? Então, eles perguntando o que estava acontecendo ali para tanta gritaria de vitória, eles estavam cantando vitória porque receberam a arca. Deus não estava ali, e eles vitoriosos porque receberam a arca. Então, os filisteus receberam a notícia de que a arca chegou em Judá. Gente, os filisteus temeram. Os filisteus ficaram com medo. A impressão que me dá é que os filisteus tinham mais conhecimento do poder de Deus do que o próprio povo hebreu. Essa é a impressão que dá, porque você vai ver como que os filisteus vão agir agora. Os filisteus agiram com mais respeito, mais temor e reconhecendo mais o poder de Deus do que até o próprio povo de Israel. Eles estavam usando Deus, o povo de Israel, né? Tava, eu vou fazer isso se o Senhor faz isso. Eu vou te entregar tal dinheiro esse mês porque eu quero ficar rico. É isso que o povo de Israel estava fazendo. O que hoje muita gente faz, né? Hoje muita gente vai no templo religioso porque quer ficar rico, né? Aí dá oferta, dá isso, aquilo outro, porque quer ficar rico, né? Então tá fazendo o quê? Tá usando Deus. Tá usando Deus. E foi isso que eles fizeram. Eles usaram a Deus. Eles pegaram a arca porque eles queriam usar Deus para vencer ali. E Deus vai ter que trabalhar porque eu tô trazendo ele aqui. Eu dei um dízimo muito alto esse mês, então Deus vai ter que trabalhar na minha vida, né? Então eles foram e levaram a arca, né? Então, no versículo 7, quando os filisteus souberam que a arca estava ali em Judá, com aquele povo acampado ali como um exército para guerrear, eles ficaram com medo. Diz no versículo 7. Eles ficaram com medo e disseram assim: os deuses de Israel vieram até o arraial deles. A gente está perdido. Os deuses deles estão com eles. Né? Primeira coisa que a gente observa aqui que eles falam no plural. Né? Os filisteus falam os deuses. Na verdade, a gente sabe que é um Deus, né? O Deus único. Mas os filisteus são pagãos, eles acreditavam em vários deuses, né? Então eles não têm esse discernimento, não tiveram esse discernimento, então eles acharam o quê? Que eram muitos deuses. Porque a gente vai ver que eles conhecem a história desse Deus aqui. Eles sabem o que esse Deus fez ao longo da história de Israel. E eles pensam, não é só um Deus que fez tudo isso, devem ser vários. Né, para ter feito tudo que ele fez no Egito, levar esse povo no deserto, fazer tudo que esse povo, né, recebeu, deve ser muitos deuses. E eles tinham essa consciência que era um Deus muito forte, muito poderoso. Então, no versículo 7 diz isso. Eles falam, não, os deuses de Israel vieram até o arraial deles. Estamos perdidos. Nossa, isso nunca aconteceu antes. Durante todo esse tempo que a gente está perseguindo o povo de Israel aqui, isso nunca aconteceu antes. O Deus deles nunca veio guerrear contra a gente. Estamos perdidos. Ele está fazendo com a gente como fez com o Egito. Lá no Egito, Deus foi guerrear com esse povo. E olha o que aconteceu com o faraó. Olha o que aconteceu com o Egito. Estamos perdidos. Vai acontecer isso com a gente também. Porque o Deus deles veio com eles. Olha só, os filisteus pensaram, né? Então, no versículo 8, eles continuam dizendo: ai de nós, quem agora vai nos livrar da mão desses deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Gente, olha só, esse povo sabia do que esse Deus fez antes. Ele fala, não, da última vez que esse Deus entrou numa guerra com esse povo, ele fez o que fez lá no Egito. Gente, vocês lembram? A gente tá perdido. Esse Deus entrou na guerra agora contra a gente. Então, no versículo 9, eles começaram a ficar com medo. O que acontece? Parece que eles começaram a se animar entre eles. Porque os filisteus começaram a ficar com medo. Oh, meu Deus, vai fazer igual fez com o Egito. Vai fazer com a gente igual fez com o faraó. Né? Se Deus está com eles, então estamos perdidos. Então, um começou a animar o outro. Gente, vamos ser forte. Gente, vamos ser corajoso. Gente, olha, se portem como homem. Né? Não sejam moleques. Se portem como homem. Vamos para a luta.
Vamos guerrear, gente. Vamos desistir, não. Para de ter medo. Então, eles começaram a falar um pro outro ali, né? Os filisteus. Então, diz no versículo 9 isso. Diz assim: sejam fortes, ó filisteus. Né? Se portem como homens. Para de ficar com medo aí, né? Para que vocês não venham a ser escravos dos hebreus. Se vocês ficarem do jeito que vocês estão, com medo do jeito que vocês estão, gente, vocês vão se tornar escravos deles. Então, não, vamos à luta, né? Então, a gente vai acabar servindo ele como eles um dia serviram a gente. Não deixem isso acontecer, não. Vamos lá lutar, né? Se portem como homens e vamos à luta. Então, eles se animaram. Falaram, não, vamos lá lutar, vamos lá guerrear. E foram. E o povo de Israel lá, uhul, Deus é com a gente, né? E chegaram lá os filisteus com a fé e coragem lá para lutar, acreditando que realmente Deus de Israel estava com Israel, né? E não estava. Então, no versículo 10, chegaram os filisteus para guerrear lá contra Israel. E Israel perdeu. Perdeu feio. Sem a Arca da Aliança, Israel perdeu 4.000 soldados. Com a Arca da Aliança, Israel perdeu 30.000 soldados. Era muito claro que Deus não estava com esse povo. Era muito claro. Eles perderam feio. Eles foram envergonhados e fugiram da batalha. Eles saíram correndo. Gente, era uma vergonha muito grande você fugir. Eles fugiram. Então, no versículo 10 diz isso. Diz assim, então eles foram lá guerrear, né? Os filisteus foram lá guerrear contra Israel. E Israel perdeu. Perdeu feio. Perdeu feio a ponto de Israel começar a correr cada um para sua tenda, começar a se esconder. E então diz que foi tão grande a derrota, mas tão grande a derrota, que 30.000 homens foram mortos de Israel. Foi uma derrota muito grande. E eles estavam garantidos lá, falando que a arca estava lá, então Deus estava ali, né? Então no versículo 11 diz que os filisteus tomaram a arca de Deus que estava com o Ofni e Finéias ali. E não devia estar ali, porque ninguém consultou a Deus. Deus não mandou levar aquela arca. E os filisteus tomaram a arca, pegaram e mataram Ofni e Finéias. Mataram os filhos de Eli. Aqui começa a se cumprir a profecia sobre a casa de Eli. Então Ofni e Finéias morreram no mesmo dia, como Deus havia falado. E a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Que tamanha humilhação. Foi uma humilhação muito grande. Deus abandonou aquele povo ao ponto da arca, que é a representação da união de Deus com aquele povo, ser levada pelos inimigos de Israel. Isso era uma humilhação muito grande para Israel. Imagina, isso era algo humilhante para os hebreus. Aquilo que era o símbolo da aliança de Deus com eles foi levado, Deus permitiu que fosse levado, então era uma humilhação muito grande. Então no versículo 12 diz assim, então um homem da tribo de Benjamim que estava lá na guerra, que era um soldado que estava lá guerreando também e saiu fugido, né, saiu correndo, ele conseguiu fugir e ele conseguiu chegar lá em Siló. Ele conseguiu chegar lá, na porta da cidade, da entrada da cidade. Quem é que estava sentado lá na porta da cidade? Eli. Eli saiu do tabernáculo, a arca não está mais ali, a arca foi levada. Ele saiu do tabernáculo e ficou sentado na porta da cidade, esperando notícias, porque ele estava preocupado. A gente vai ver, que incrível aqui, com o que ele estava preocupado. Então aqui, né, diz no versículo 12, então um homem correu, que era ali de Benjamim, né, correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, ele estava ali na batalha, saiu da batalha ali que estava perdendo, fugiu e chegou lá, chegou no mesmo dia da guerra, chegou lá em Siló, na porta da cidade de Siló, ele estava com a roupa rasgada, com terra na cabeça, e quando ele chegou ali na cidade, né, ele estava sentado em uma cadeira na porta da cidade, né? Ali na estrada, na entrada da cidade, ele estava sentado ali, ele querendo notícia. Então aqui diz, olhando como quem espera. Só que a gente vai ver que ele olhava como quem espera, mas ele não via. Ele já está cego. Mas ele estava sentado na porta da cidade, olhando como quem espera algo. E aqui explica o que ele estava fazendo ali na porta e por que ele estava tão nervoso. Não era por causa dos filhos dele, não. Ele estava preocupado com a arca, aqui diz.
né? Então, ele sabia que a arca foi levada. E ele estava muito preocupado porque essa arca foi levada. E aqui diz isso, né? A paz, Ana Paula, amém. E aqui diz isso, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Então, qual foi o motivo de Eli ter ficado lá na porta, agoniado, esperando na entrada da cidade por notícia? Não era por causa dos filhos dele, não. Era por causa da arca. Eli estava preocupado por causa da arca que foi levada. Então aqui continua. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade começou a gritar. Começou a chorar, começou a gritar todo mundo. Eli já estava cego, mas ele ouviu. Ele falou, não, o que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Por que vocês estão gritando, né? Então Eli, no versículo 14, diz que ele começou a ouvir os gritos e perguntou, gente, que alvoroço é esse? O que está acontecendo aqui, né? Então o homem se apressou e veio dar a Eli as notícias. Então esse homem veio falar com Eli. Aí no versículo 15 fala pra gente que Eli já era idoso. Eli tinha 98 anos de idade e ele já estava cego. Então esse homem chega a Eli e fala, olha, eu sou um dos soldados que saí lá da guerra. Eu estava lá nas fileiras de soldados, eu fugi, né? Então ele fala, mas o que foi que aconteceu, meu filho? Por que tá todo mundo gritando? Me conta. Né? E ele não via nada, ele não estava vendo a roupa daquele homem rasgada, não estava vendo nada. Ele falou, não, o que aconteceu? Ele estava preocupado com a arca. Aí no versículo 17 o homem fala, né? Então respondeu o que trazia as novas e disse para ele, olha, Israel fugiu de diante dos filisteus, né? Olha, houve grande morte, muita gente morreu do povo de Israel, Eli. E os seus 2 filhos também morreram, Eli. Ofni e Finéias morreram também. E ele não acabou aí, não. A arca da aliança foi tomada pelos filisteus, eles levaram. E aqui diz, gente, o espanto de Eli não foi por causa dos filhos dele que morreram, não, porque ele já sabia que isso ia acontecer. Porque lembra da profecia? Ele sabia que os filhos dele iam morrer no mesmo dia por julgamento de Deus. Mas o espanto de Eli foi por causa da arca. Aí então diz no versículo 18... Quando esse homem mencionou a arca, gente, a arca foi a última coisa que esse homem mencionou. Ele mencionou primeiro a morte dos filhos de Eli, e ele continuou ouvindo. Mas na hora que ele falou na arca, aí ele se desestabilizou, né? Ele estava preocupado com a arca. Então, quando ele falou sobre a arca, que a arca foi tomada pelos filisteus, Eli foi para trás na cadeira, né? Bateu junto ao portão ali e quebrou o pescoço. Aí aqui explica por que Eli quebrou o pescoço. Ele já era um homem velho, né? Porque é uma queda não tão assim, né? Mas ele já era um homem velho e ele era um homem gordo. Então, né? Ele foi e quebrou o pescoço. E aqui ele já havia julgado Israel por 40 anos, né? Então, é muito triste, né? A glória de Deus foi levada e Eli ali gordo de comer a gordura de Deus, né? Comer a oferta que era de Deus, né? Então, no versículo 19 diz que a nora de Eli, né, a mulher do filho de Eli, de Finéias, estava grávida. E ela já estava perto de ganhar o bebê. Ela estava bem perto da data do parto. Então, quando ela ouviu que a arca de Deus foi levada pelos filisteus, quando ela ouviu que o sogro dela morreu, quando ela ouviu que o marido dela também morreu, ela começou a entrar em trabalho de parto. Aí essa mulher começou a sentir dor, a entrar em trabalho de parto. Aí no versículo 20 diz que ela estava ali já morrendo, né? E as mulheres que estavam fazendo o parto dela, para tentar animar ela, para ela querer viver, a impressão que me dá quando eu leio isso é que ela não queria viver. Ela falou que é melhor morrer, melhor ir embora, né? Essa é a impressão que dá. E as mulheres tentaram animar ela. Falaram, não se desanima, você tem motivo para viver. Olha, nasceu um filho, você teve um menino, né? Mas nem isso animava essa mulher. Nem isso animava, ela estava totalmente desanimada. Então diz no versículo 20, né? Ela estava ali desfalecida, morrendo, né? Triste. Então as mulheres que estavam fazendo parto dela falaram para animar ela, não tenha medo, você teve um filho, seu filho nasceu, ele tá vivo, ó, ele tá aqui, se anima, se alegra, né? Gente, nem a gente sabe, né? Quando a mulher tem filho, né? Quando ela vê o filho dela, né? Toda aquela dor que ela sentiu, né? Não importa. Mas aqui não. Nem o filho dela não conseguiu aliviar essa dor. Então ela não ligou.
Ela não estava nem aí que nasceu um filho. Não está nem aí. Isso que diz aqui, né? Então ela não respondeu e ela nem fez caso que nasceu um filho para ela. Não estava nem aí. Então no versículo 21 diz que ela foi, olhou para o menino e chamou o menino de Icabô. Icabô significa, né? Não há glória, sem glória. A glória acabou. Significa isso, né? E ela dizia isso, olhava para o menino, chamava o menino disso e falava para o menino: a glória de Israel foi embora. A glória de Israel foi embora, né? E aqui diz por que ela dizia isso, que a glória de Deus foi embora, né? A glória de Israel foi embora. Aí ela dizia, porque levaram a arca de Deus, né? Foi porque levaram a arca de Deus, porque o sogro dela morreu e porque o marido dela morreu. Mas a primeira coisa que vem aqui é a arca, né? E tanto que vai falar no final que ela estava mais preocupada com a arca. É no mesmo sentido de Eli, entendeu? A preocupação deles maior, a gente vai ver que Israel toda, a preocupação deles maior era a arca. A arca foi levada, nosso Deus foi levado, agora a gente está sem Deus. Essa, né, a impressão que dá, né? Então, a maior preocupação deles era a arca. Eles não conseguiam entender, né, que a arca não era a presença de Deus, né? Simbolizava, mas não era. A questão é que aquela arca não tinha a presença de Deus ali naquela guerra, porque eles já não tinham mais a presença de Deus, porque estavam em pecado, né? Então, eles entenderam que Deus se foi. Deus não tá mais com eles. Nossa, agora Deus foi para os filisteus. Né? Os filisteus estão julgando a gente, os filisteus estão dominando a gente, tem o governo sobre nós e agora tomaram o nosso Deus também. Estamos perdidos. Agora, se com Deus estava difícil, se com a arca aqui em Israel estava difícil, agora sem a arca estamos perdidos, né? Então, no versículo 22, ela disse mais, né? Depois que ela falou que o filho dela se chama Icabô. Ela falou, foi-se a glória de Israel. E ela ficava falando isso, gente. Você observa que a preocupação dela não era que ela estava viúva. A preocupação dela não é que o sogro dela morreu. A preocupação dela é que a arca foi levada. Já era. Não temos mais Deus, né? Então ela diz ainda, né? Foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus foi tomada. Então agora, no capítulo 5, para a gente continuar, tá, gente? Que faz parte da mesma história. Os filisteus estão todos alegres. Tomamos a arca do Deus deles. Temos o Deus deles aqui agora, é nosso. É pra gente, conquistamos ele, né? Então, o que é que os filisteus fizeram? Pegaram a arca e levaram. Para onde? Para Asdod. Asdod era uma cidade filisteia. Era muito comum quando havia guerras nessa época, eram guerras de deuses também. A gente viu isso lá no Egito, né? Era a guerra do Deus de Israel contra os deuses egípcios. E era assim que funcionava. Então, quando uma nação vencia, eles entendiam o quê? O meu Deus venceu, o seu Deus, né? Então, o que os filisteus entenderam aqui? Não, o nosso Deus venceu o Deus de Israel. Nossa, o nosso Deus venceu o Deus que fez o que fez lá no Egito. Nosso Deus é mais forte que esse Deus aí, tá vendo? E eles pensaram isso. Vamos ver o que vai acontecer. E eles foram levaram lá a Arca da Aliança para Asdod. A gente lembra como Deus trabalha, né? Porque assim, a Arca da Aliança não significava a presença de Deus. Tanto que a gente lembra que o povo de Israel levou a Arca da Aliança na guerra como um amuleto e Deus não estava ali. Porque a arca não significa a presença de Deus. Mas agora, para os filisteus, Deus vai se fazer presente naquela arca. Olha que coisa extraordinária. A paz, Marileide. Amém. Então, Deus vai se fazer presente naquela arca para os filisteus, né? Então, olha só que extraordinário como Deus vai falar com os filisteus ali, se fazendo presente naquela arca, né? A gente vê que contradição, né? Ao mesmo tempo que ele não era, a presença dele não estava naquela arca para os filisteus, para os israelitas, estava naquela arca para os filisteus. Então, o povo filisteu, tudo alegre ali com a arca, chegaram com a arca de Deus, colocaram onde? No templo do Deus deles, o Deus de Asdod, o Deus Dagon. Então chegaram lá no templo do Deus Dagon. Oh, Deus Dagon, o Senhor nos deu o Deus de Israel. Não é Isaías, Marileide, a gente está lendo 1 Samuel, capítulo 4 e 5. Agora a gente está no capítulo 5, versículo 2. Amém. Então, quando eles chegaram lá, né, eles colocaram a Arca da Aliança dentro da casa de Dagon.
dentro do templo do deus deles de Dagon. Mas com qual intuito que eles fizeram isso? É importante a gente entender isso, porque a gente vai entender o que vai acontecer com Dagon. Deus vai fazer alguma coisa aqui com Dagon. Então é muito importante a gente entender qual é o pensamento dos filisteus ao fazerem isso. O que os filisteus estavam pensando? O nosso Deus, o Deus Dagon, venceu o Deus de Israel. Então agora o Deus de Israel está abaixo do Deus Dagon. O Deus Dagon manda no Deus de Israel. Então eu vou colocar o Deus de Israel lá dentro do templo do Deus de Dagon, para o Deus de Israel adorar o nosso Deus, porque o nosso Deus é mais forte, ele venceu o Deus de Israel. Era esse o pensamento dos filisteus. Então eles entendiam que o Deus deles era mais forte e o Deus de Israel tinha que se inclinar a Dagon. A gente vai entender por que eu tô falando tudo isso, tá? Porque Deus de Israel vai fazer algo com Dagon. Então colocaram lá a Arca da Aliança no templo de Dagon. Então no versículo 3 diz que eles deixaram lá a Arca da Aliança na casa lá do Deus deles, Dagon. Aí de madrugada eles foram levantar para ver lá. Vamos lá ver no nosso templo, o Deus Dagon deve estar feliz lá, porque a gente entregou a Arca da Aliança para ele, ele tá mandando um Deus aí, né? Quando eles chegaram lá, antes do dia amanhecer de madrugada, eis que eles olharam e o Deus Dagon estava inclinado, estava jogado no chão, prostrado diante da Arca da Aliança. O Deus Dagon deles se prostrou diante da Arca da Aliança. Deus fez aquele ídolo, né, cair, ficar prostrado diante da arca. Isso era uma mensagem muito clara para os filisteus. Muito clara. Por isso que eu tô falando, né? Deus, ele se faz ser entendido, né? Às vezes a gente acha que, eu não tô entendendo o que Deus tá falando. Não, Deus, ele nunca dá uma mensagem que a gente não vai entender. Deus quer ser entendido. E era isso, Deus estava querendo que os filisteus entendessem ele. Então, no versículo 3 diz isso. Levantando-se de madrugada, os filisteus foram lá para Asdod, né? Para o templo no dia seguinte, né? Antes de amanhecer o dia. E eles viram o Deus deles com o rosto no chão, prostrado diante da arca. Ele caiu diante da arca de Deus. Então eles olharam e falaram, não, nosso Deus não vai ficar assim não. Aí levantaram o Deus Dagon deles, colocaram de novo de pé o Deus Dagon deles e foram embora. Não, nosso Deus não vai ficar prostrado diante do Deus de Israel, não. A gente pegou a arca deles, vencemos a luta, somos mais fortes, né? Então, gente, no versículo 4 diz que dessa vez Deus tirou as mãos e a cabeça do Deus Dagon. A gente vai entender qual a simbologia do que vai acontecer aqui agora. O que acontece? Da primeira vez, Dagon caiu prostrado, com a cabeça em terra, diante da arca. O que os filisteus fizeram? Levantaram, né? Eles não entenderam o recado de Deus. Então, eles levantaram Dagon, colocaram Dagon de pé e falaram, não, Dagon não vai se prostrar diante dessa arca, não. Esse Deus fraquinho aí, que deixou o povo dele ser pego por nós, né? Dagon é mais forte que esse Deus, nós vencemos, né? Então, no dia seguinte, o que acontece agora? Dagon cai de novo diante da Arca da Aliança. Mas dessa vez, as mãos de Dagon e a cabeça de Dagon foram parar lá na soleira do templo de Dagon. Aí a gente vai entender o que é isso. Gente, o que é a soleira? Soleira é o lugar onde você primeiro põe o pé antes de entrar em um local. Sabe a soleira da porta que a gente põe na porta? Na nossa casa a gente abre a porta e tem às vezes um lugar ali diferente. Não tem um aspecto diferente ali, mais grosso, não é? Que a gente põe uma cor diferente. Aquilo é soleira. Então o que acontece? Existia um espaço especial na porta do templo que é essa soleira. Quando eles entravam no templo, eles paravam nessa soleira e limpavam muito o pé nessa soleira, para tirar toda a sujeira nessa soleira. Então, toda a sujeira ficava nessa soleira, para eles entrarem no templo com o pé limpo. Onde foi parar as mãos e a cabeça de Dagon? Na soleira. Nesse lugar que ficava a sujeira, que eles limpavam o pé para entrar. Então, né, diz isso, versículo 4. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon estava caído de novo, de cabeça para baixo, diante da arca de Deus. Mas desta vez, a cabeça de Dagon e as duas mãos de Dagon estavam lá na soleira.
onde se entra e limpa o pé para entrar. Lá onde você deixa a sujeira para poder entrar no templo. Tava lá a cabeça e as 2 mãos dele. Então aqui diz, né? De Dagon ficou apenas o tronco. Então, no versículo 5 diz: por isso, os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam limiar em Asdod até o dia de hoje. Então, até o dia em que esse livro foi escrito. O que acontece? Isso passou a ser um costume. Como a cabeça de Asdod caiu na soleira e as mãos de Asdod caíram na soleira, agora eles pulam a soleira para entrar. Eles não ficam limpando mais o pé na soleira. Por quê? Os filisteus, né? Porque caiu as mãos e a cabeça do Deus deles ali. Então agora, toda vez que eles entravam no templo de Dagon, eles pulavam a soleira para não limpar o pé ali, porque Dagon caiu ali, né? Então é isso que está dizendo no versículo 5. Aí no versículo 6 diz assim: porém, né, não acabou aí não. O povo de Israel não estava entendendo. Não estava entendendo quem é Deus. Não estava entendendo que Dagon não venceu nada, não. Eles não estavam entendendo que Dagon não é forte. Eles não estavam entendendo que Deus é forte. Que Deus havia entregue Israel para eles. Eles não estavam entendendo. Então, Deus mandou peste em Asdod. Então, os filisteus começaram a ficar doentes. Enquanto a arca estava lá, em Asdod. Eles deixaram a arca lá em Asdod e eles começaram a ficar doentes. Então, diz isso no versículo 6. Diz então que a mão de Deus castigou duramente aquele povo de Asdod. E os assolou e os feriu com tumores. Tanto em Asdod como todo o território ali ao redor. Então, eles começaram a ficar muito doentes. Começaram a ter peste ali, pragas, começaram a ficar muito ruins. Então, no versículo 7, eles perceberam que o problema era a arca. Eles falaram, não, o problema aqui é a arca. Vamos tirar essa arca daqui. Né? O negócio está ficando feio para a gente por causa da arca. Então, no versículo 7 diz assim, os homens de Asdod perceberam o que estava acontecendo, então falaram, olha, não vamos deixar aqui com a gente a arca do Deus de Israel, né? Porque a mão desse Deus é muito dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus, né? Então é melhor ele ir para outro lugar, né? Parece que ele não gostou de ficar aqui, né? Parece que ele não gosta do nosso Deus, não conseguiu criar amizade com o nosso Deus, né? Parece que ele não gostou do território, então vamos mandar ele para outro território. Vai que em outra cidade filisteia, com outro Deus da cidade filisteia, ele se dê bem e lá ele fique de boa, né? Mas aqui em Dagon parece que não deu certo. Né? É isso que eles entendem, o povo de Asdod. Então decidem enviar a arca para outro lugar, filisteu. A gente lembra que a Filístia ali tem 5 reinos importantes, né? Fora o território que eles já conquistaram aqui durante esse período que eles estão, né, julgando aqui, dominando Israel, né? Mas eles tinham 5 cidades importantes ali, desde Gaza, né, até Ecrom ali. Então, agora eles vão e mandam para outro território, para Gate. Gate ficava entre Asdod e Ecrom, né? Gate ficava ali naquele local. Tanto que a gente vai ver que o próximo local aí vai ser Ecrom, né? Então, eles vão e mandam para Gate. Aí no versículo 8 diz assim, eles foram, enviaram mensageiros para Gate, né? Congregaram, né, os príncipes lá filisteus, reuniram os mais importantes dos filisteus e falaram, né? Olha, o que a gente vai fazer com a arca do Deus de Israel, né? Então, os filisteus responderam, vamos fazer o seguinte, vamos mandar essa arca agora para Gate. Né? Eu acho que lá em Gate não vai ter problema não. Deixa lá em Gate essa arca, né? Então, foi levada até Gate, uma cidade filisteia. Então, a arca foi levada e diz no versículo 9, né? Depois de terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, né? Não sei se havia ali algum Deus naquela cidade ou se colocaram dentro de algum templo de novo. Dessa vez, talvez não tenham colocado. Mas não importa, a mão de Deus foi de novo contra esse povo. Aí o povo de Gate começou a sofrer também na mão de Deus. Então diz no versículo 9 isso, eles levaram a arca para Gate, né? Mas a mão de Deus foi contra aquela cidade de Gate, né? E foi um grande terror para aquele povo, né? E aquele povo foi ferido naquela cidade, os homens, né? Desde o mais simples, né? Até o mais nobre e desde o menor até o mais velho. Foi todo mundo ferido ali, né? Começaram a nascer tumores naquele povo de Gate, né?
Então eles decidiram enviar a arca para Ecrom. Falaram, não, a arca não vai ficar aqui em Gate não, a gente está morrendo. Vou mandar essa arca aí do Deus de Israel para Ecrom. Então, quando o povo de Ecrom viu aquela arca chegando, a gente lembra que Ecrom também é uma cidade filisteia, né? Então, quando aquele povo de Ecrom viu aquela arca chegando, falou, não, estão querendo matar a gente. Que isso? Vocês mandaram a arca para cá para matar a gente, é isso? A arca já matou vocês aí, começou a ferir vocês mandaram o quê? Porque vocês querem que a gente morra, né? Então eles falaram isso, o povo de Ecrom. Então no versículo 10 disseram assim, então enviaram a arca de Deus para Ecrom, né? Sucedeu, porém, que lá chegando, né, a arca chegando lá em Ecrom, os ecronitas começaram a falar, né? Vocês trouxeram a arca do Deus de Israel até aqui para quê? Para matar a gente? Vocês querem matar todos nós, né? Então, no versículo 11 diz, então enviaram mensageiros, o povo de Ecrom enviou mensageiro para toda a Filístia. E toda a Filístia foi se reunir para ver onde ia ficar essa arca. Ninguém queria essa arca mais. Tava todo mundo com medo da arca. Ninguém queria ficar mais com a arca. O que eles decidiram? Se reunir. Os filisteus, os nobres, os que decidiam ali sobre a Filístia, decidiram fazer uma reunião para decidir o que ia fazer com a arca. Ninguém quer aquela arca, então vamos nos reunir para ver o que vai fazer com ela. Então, eles falaram, gente, vamos devolver essa arca para Israel. Gente, vamos devolver a arca aí para Israel, que ela volte pro povo dela, que ela volte para eles, viu? Porque senão todos nós vamos morrer, gente. Para que a gente vai ficar com essa arca aqui? A gente tá morrendo, né? Então, os filisteus falaram isso na reunião, né? Então, aqui diz que eles chegaram a essa conclusão porque havia terror de morte em toda a cidade, tinha gente morrendo. Então, eles falaram, não, é melhor mandar embora logo antes que não tenha mais ninguém aqui, todo mundo morra, né? E a mão de Deus havia castigado eles duramente, então eles decidiram dessa forma enviar a arca. Aí no versículo 12, então, para finalizar a aula de hoje, né, diz assim, os homens que não morriam eram atingidos com os tumores e o clamor da cidade subiu até ao céu. Então, o que acontece? Quem não morria estava muito doente, né? Então, muita gente morreu, muita gente estava doente e houve um desespero tão grande que chegou até os céus o desespero daquele povo. E aquele povo já não queria mais a arca para eles, eles queriam devolver para Israel. Não, quer mais essa arca não, toma para Israel de novo, né? E aqui finaliza esse capítulo dizendo que subiu até os céus, porque a gente vai ver algo muito importante que vai acontecer no próximo capítulo. Porque a arca vai voltar para Israel. Mas não são os filisteus que vão levar a arca. Eles vão fazer ofertas, sacrifícios ao Deus de Israel, para que eles sejam perdoados pelo pecado de terem pego a arca, a gente vai ver. E eles vão mandar bois, né? Vacas, bois, levando essa arca de volta. E eles vão sozinhos seguindo o caminho e chegando lá em Israel. Então, é por isso que essa informação é importante aqui no finalzinho, que o clamor subiu até o céu. Porque realmente eles vão fazer sacrifícios pelo pecado deles ao Deus de Israel, pedindo perdão ao Deus dos hebreus, e vão enviar a arca de volta, tá bom? Então a gente vai ver na aula de amanhã isso, tá? A volta da arca, tá bom? Então, amém, gente. Hoje a gente vai ter aula 10 horas, a moça do outro grupo não me confirmou ainda, eu vou esperar ela me confirmar, porque é um grupo parceiro que faz a aula, né? Se não tiver aula de hoje, eu aviso vocês, mas se tiver, gente, é sobre o ministério de pastor, né? A gente tá naquela aula extra, né? São 5 segundas-feiras, onde eu falo sobre cada ministério. Hoje é o último, né? Aí semana que vem eu vou dar uma aula extra que eu vou falar sobre diácono, presbítero, bispo, né? Então aí semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas eu tô esperando só a confirmação desse grupo parceiro, porque ela não me confirmou se vai ter hoje esse estudo, né? Que é pelo grupo dela. Se não tiver, eu aviso vocês, tá bom? Mas aí a gente vai ter, assim que possível, essa aula extra aí sobre pastor, tá? Que é a única que falta, né? E semana que vem a gente tem esse extrinho aí para falar sobre diácono, bispo, presbítero, tá bom? Amém. Então, gente, eu vou perguntar para o Mid se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou desconectar o Facebook, o Instagram, o YouTube. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Pessoal da rede social, é só deixar no vídeo e eu esclareço na aula de amanhã, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom descanso e até mais tarde com a graça de Deus. Amém.